Graça e paz, queridos. Eu sou a Débora Viana e estamos meditando juntos esse mês de julho o livro de João, capítulo 14, e estamos nessa série, O Caminho que nos leva para casa. E hoje nós vamos ler o dia 7, Conhecendo o Filho, Conhecendo o Pai. E o nosso texto base hoje é João 14, 7. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Depois de responder à pergunta de Tomé com uma das declarações mais extraordinárias de toda a Escritura, eu sou o caminho e a verdade e a vida, Jesus continua conduzindo os discípulos a uma verdade ainda mais profunda. Ele não apenas mostra o caminho até Deus, ele revela quem Deus é. João 14,7 nos leva ao coração da revelação divina. Conhecer verdadeiramente a Cristo é conhecer o próprio Pai. À primeira vista, essas palavras podem parecer uma repreensão. Quando Jesus diz, se vós me tivesseis conhecido, ele evidencia que, embora os discípulos caminhassem com ele havia anos, ainda não havia compreendido plenamente sua identidade. Eles conheciam Jesus fisicamente, ouviam seus ensinos, presenciavam seus milagres e conviviam diariamente com ele. Mas ainda lhes faltava enxergar pela fé que diante deles estava o próprio Filho eterno de Deus, a perfeita revelação do Pai. Essa realidade também nos leva a uma reflexão importante. É possível estar próximo das coisas de Deus e ainda assim não conhecê-lo profundamente. Podemos frequentar a igreja, ouvir sermões, ler a Bíblia e participar das atividades da vida cristã sem crescer verdadeiramente no conhecimento de Cristo. A fé bíblica não consiste apenas em adquirir informações sobre Deus, mas em desenvolver um relacionamento vivo com Ele por meio de seu Filho. A palavra conhecer, utilizada por Jesus, possui um significado muito mais profundo do que simplesmente saber algo intelectualmente. Nas Escrituras, conhecer envolve intimidade, comunhão e relacionamento. É a mesma ideia presente quando a Bíblia afirma que Deus conhece os seus e que seu povo conhece a voz do bom pastor. Trata-se de um conhecimento que transforma o coração, molda a vida e produz obediência. Na nossa tradição reformada, nós compreendemos que esse conhecimento não nasce da capacidade humana. Por causa da queda, nossa mente foi obscurecida pelo pecado. O homem natural não consegue conhecer verdadeiramente a Deus por seus próprios esforços. É o próprio Senhor quem se revela. Toda iniciativa parte da graça divina. Foi Deus quem enviou o seu Filho ao mundo para tornar-se conhecido. Por isso, Cristo não veio apenas ensinar verdades sobre Deus, ele veio revelar perfeitamente o Pai. O autor da carta aos Hebreus declara que o Filho é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1:3. Paulo também escreve que Cristo é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1:15. Tudo aquilo que desejamos conhecer sobre o caráter de Deus, encontramos plenamente em Jesus. Quando observamos Cristo acolhendo os pecadores, contemplamos o coração misericordioso do Pai. Quando vemos sua compaixão pelos aflitos, enxergamos a ternura do Pai. Quando contemplamos sua santidade, vemos a santidade do Pai. Quando Cristo entrega sua vida na cruz, somos conduzidos ao mais profundo conhecimento do amor de Deus. Isso transforma completamente nossa compreensão da vida cristã. Muitas vezes perguntamos, como Deus é? A resposta das Escrituras sempre nos conduz a Cristo. Olhe para Jesus.
Nele nós contemplamos a justiça, a santidade, a misericórdia, a graça, a verdade e o amor de Deus manifestado de forma perfeita. Jesus continua dizendo: desde agora o conheceis e o tendes visto. Que declaração extraordinária! O Deus invisível tornou-se conhecido na pessoa de seu Filho. Aquilo que nenhum ser humano poderia alcançar por sua própria razão foi revelado pela graça de Deus em Cristo. A antiga expectativa do Antigo Testamento encontra seu cumprimento. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Confere Êxodo 33:18. Mas contemplou apenas um vislumbre. Agora em Cristo, a glória de Deus se manifesta plenamente. João havia anunciado isso logo no início também do seu evangelho. Em João 1,18 nós vemos: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Perceba como toda a narrativa bíblica converge para esse momento. Desde o Éden, Deus deseja habitar com seu povo. Após a queda, a comunhão foi rompida pelo pecado. No tabernáculo e no templo, Deus manifestava sua presença, mas havia separação. Em Cristo, Deus vem habitar entre homens, como afirma João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou traz a ideia de armar o tabernáculo. Em Jesus, Deus estabelece a sua presença entre seu povo de maneira definitiva. Esse versículo também nos convida a crescer continuamente no conhecimento de Cristo. A vida cristã não termina na conversão, ela começa ali. Cada leitura das Escrituras, cada oração, cada culto, cada sermão e cada momento de comunhão com a igreja são oportunidades para conhecer mais profundamente o Senhor. Quando mais conhecemos a Cristo, mais nosso coração é transformado. Quanto mais contemplamos sua glória, mais somos moldados à sua imagem. Esse é o processo da santificação, crescer no conhecimento daquele que nos salvou. Vivemos em uma geração que conhece muitas informações, mas possui pouco relacionamento. Muitos sabem falar sobre Deus, mas poucos dedicam tempo para estar na tua presença. Conhecer Cristo exige uma vida de devoção, exige abrir diariamente as Escrituras, buscar o Senhor em oração, participar da comunhão da igreja e permitir que o Espírito Santo ilumine nossa compreensão da palavra. O conhecimento de Cristo nunca produz orgulho espiritual, ele gera humildade, adoração e amor. Quanto mais o conhecemos, mais percebemos nossa dependência de sua graça. No contexto da nossa série, há uma conexão preciosa. O caminho que nos leva para casa não termina apenas em um lugar chamado céu. O destino da jornada é a comunhão perfeita com Deus. Cristo nos conduz à casa do Pai, porque Ele nos conduz ao próprio Pai. O céu será glorioso, não apenas pelas ruas de ouro ou pela ausência de sofrimento, mas porque veremos finalmente, face a face, aquele que hoje conhecemos pela fé. Toda a história da redenção aponta para esse encontro. Desde Gênesis até Apocalipse, Deus está restaurando a comunhão que o pecado destruiu. Em Cristo, já começamos a desfrutar dessa comunhão e um dia ela será perfeita e eterna. Eu quero deixar uma aplicação para você hoje. Pergunte-se a si mesmo: meu conhecimento de Cristo tem sido apenas intelectual ou tem produzido um relacionamento cada vez mais profundo com Ele? Tenho buscado conhecer mais o Senhor por meio da palavra, da oração e da comunhão com a igreja? Quanto mais conhecemos Jesus, mais conhecemos o coração do Pai e mais somos transformados à sua imagem. Meus queridos, feche os teus olhos que nós iremos orar nesse instante. Pai amado, agradecemos porque o Senhor revelaste perfeitamente em teu Filho.
Obrigado, ó Pai, porque em Cristo nós podemos conhecer Teu caráter, Teu amor e Tua graça. Livra-nos, ó Pai, de uma fé superficial e conceda-nos um desejo constante de crescer no conhecimento de Jesus. Que nossa vida reflita cada vez mais a beleza do Salvador e que eu caminhe todos os dias em comunhão contigo, até o dia em que te verei face a face. Em nome de Jesus. Amém. Desafio do dia. Leia novamente João 14, 7 e também João 1, 18, Colossenses 1, 15 e Hebreus 1, 3. Pergunte ao Senhor: o que ainda preciso conhecer de Cristo para conhecê-lo de maneira mais profunda? Reserve alguns minutos para contemplar quem Jesus é e agradeça, porque ao olhar para o Filho, você contempla o próprio coração do Pai. Que Deus lhe abençoe e te dê sabedoria para que você possa entender e compreender as palavras que o Senhor nos deixou.